bem-vindos à primeira semana da nossa campanha 40 Dias de Propósito. Queridos, esses 40 dias vão te surpreender. Você vai viver os melhores momentos da sua vida. Se prepare. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem chegou à mente humana aquilo que Deus tem preparado para você. Se prepare, querido, se empenhe, se engaje. Sua vida nunca mais será a mesma. Viver uma vida com propósito trará para você realizações. Creia nisso. Siga agora com a primeira lição. Afinal de contas, por que motivo estou aqui? Ouvi certa vez a respeito de uma criança da primeira série que perguntou à sua mamãe: mamãe, de onde eu vim? A mamãe respirou fundo e começou a explicar detalhadamente sobre os passarinhos, as abelhas, como o nosso corpo ele é feito em diferentes partes, em relação à concepção, nascimento e etc, etc. Depois de ouvir tudo isso durante 30 minutos, a criança disse: ah, bom, mamãe, é que o Joãozinho disse que veio de Minas Gerais e eu fiquei pensando, de onde eu vim? A mãe respondeu: no fundo eu já estava imaginando que estava dando a resposta errada. Algumas vezes, como cristãos, fazemos a mesma coisa. Respondemos perguntas que ninguém está, na verdade, interessado em saber. Mas eu garanto que nas próximas semanas iremos focar uma questão que todos estão interessados. Para que estou na Terra? Qual é o propósito da minha vida? Por que Deus me fez e o que devo fazer da minha vida? Gente, esta não é uma pergunta nova. Há milhares de anos, Salomão, o rei Salomão, já havia perguntado isso. Em Eclesiastes, palavra do Senhor, capítulo 7, verso 24, sobre a razão da vida, ele pergunta assim: quem pode descobri-la? Quando você pensa neste assunto, é incrível a quantidade de pessoas que simplesmente passam pela vida sem jamais descobrir o propósito para o qual foram criadas. Vivem ocupados com o seu trabalho, construindo uma família, pagando contas aqui e lá, vivendo os finais de semana e deixam esta vida sem nunca saber a resposta, ou talvez nem mesmo se perguntar: por que eu existo? Nas próximas 5 aulas, descobriremos os 5 propósitos de Deus ao criar você. Nós vamos estudar um propósito por semana. Mas nesta aula introdutória quero fazer 2 coisas. Primeiro, apontar as consequências de não entender o propósito da sua vida. E segunda, apontar os ótimos benefícios de conhecer seus propósitos e viver uma vida com propósitos. Vamos lá? As consequências de não conhecer seu propósito. Quero que você acompanhe comigo no seu guia de estudos que você já recebeu do monitor de célula. Vem acompanhando comigo e preenche. Para conhecer os efeitos negativos de não conhecer seu propósito, tudo que temos a fazer é ler o primeiro capítulo de Eclesiastes. Durante anos, Salomão não entendeu seu propósito na vida e vivia de modo miserável. Ele nos diz que se falharmos na descoberta do significado da vida, experimentaremos 3 consequências. Vamos lá? Primeiro, sem o conhecimento dos seus propósitos, a vida será cansativa. Sem propósito, a vida apenas o destruirá, perderá a energia, o brilho e a motivação. Salomão descreve este tipo de existência com trajetória em ciclos em Eclesiastes capítulo 1, versos 5 a 8. Ele diz o seguinte: o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá volta a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O ponto que Salomão ressalta é o seguinte: sem um propósito parece que estamos perdendo tempo, correndo em ciclos, fazendo a mesma coisa continuamente sem nenhum progresso. A vida se transforma em uma terrível monotonia que nos faz gastar muita energia, mas na verdade não chegamos a nenhum lugar. No final do dia deitamos na cama exaustos e questionando-se: qual o propósito de tudo isso? Sem conhecimento dos seus propósitos, a vida será incompleta. Sem conhecer o propósito, você nunca ficará satisfeito. Nunca ficará satisfeito. Sempre estará lutando, descontente.
Eclesiastes, de novo, capítulo 1, verso 8 a 9, diz: todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Já percebeu como a maioria das pessoas é agitada? Elas sempre estão em movimento, pensando na coisa seguinte, no que vai vir. Se ainda não percebeu este fato, note o controle remoto da TV na mão de alguma pessoa. Um recente estudo disse que uma pessoa mudará de canal para canal em média 350 mil vezes durante a vida. Nunca ficaremos satisfeitos ou em paz até que conhecemos nosso propósito aqui nesta terra. Terceiro, sem o conhecimento dos seus propósitos, a vida será incontrolável. Eclesiastes 1,15 diz: o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Sobre qual assunto você acha que Salomão está falando? Ele se refere a situações fora do nosso controle. Você já tentou endireitar alguma coisa permanentemente torta, como um relacionamento que se recusa a endireitar-se? Já tentou resolver um problema que não podias nem imaginar a solução? Já tentou mudar uma pessoa ou circunstância que recusava-se a mudar? Algumas coisas não parecem ser tratáveis. Como então descobrir o propósito? Salomão concluiu que sem o conhecimento do propósito da sua vida, ela termina sem sentido, cansativa, incompleta e incontrolável. Então, o que fazer? Quando não se sabe o objetivo da vida, você só tem duas opções. Olha, interessante, invente o seu. Invente o seu. Você pode tentar inventar alguma coisa, inventar o seu propósito, inventar. As pessoas fazem isso o tempo todo. Tentam dar um significado à vida por meio de algum hobby, algum esporte, artes, carreira ou outra coisa qualquer. Essas atividades podem até ser divertidas, mas no interior das pessoas certamente deve haver mais do que isto para ser vivido. Algo está faltando, não é só de hobby ou esportes. Descubra o propósito de Deus. Graças a Deus, há uma segunda opção. Vamos lá? Descobrir o que Deus diz ser o propósito da sua vida. Ele é o Criador da vida, consequentemente, deve saber seu significado. Se você quer conhecer o propósito da sua vida, deve então começar com Deus. Não com você mesmo ou com o que alguém mais pense. Você foi criado para o propósito divino. Efésios capítulo 1, verso 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Benefícios de conhecer o seu propósito. Há quase 2000 anos, um discípulo de Jesus chamado Paulo estava preso e falou a respeito deste assunto. Perceba o que ele diz em Filipenses capítulo 3, verso 12 até o verso 14. Prossiga para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Conhecer o propósito da sua vida lhe dará foco. Escreva aí, foco. Não fique frustrado e nem distraído. Filipenses capítulo 3, verso 13 diz: prossiga para alcançá-lo. Paulo diz que o conhecimento do propósito da vida dará a ela foco. Porque isto é importante. Por que eu deveria fazer? É importante porque focar a vida nos seus propósitos gera um poder incrível. O propósito é como a luz. A luz difusa não tem nenhum poder, ao passo que a luz focada armazena poder. Por exemplo, focar a luz solar através de um vidro que amplia pode colocar fogo em um pedaço de papel. Se focar a luz ainda mais, ela se transforma em laser, com capacidade até mesmo para cortar o aço. O segredo de uma luz efetiva é o quê? O foco dela. Infelizmente, sem conhecer seu propósito, talvez foque a coisa errada. A maioria dos homens vive em total desespero. Da mesma maneira, talvez seja esta a descrição precisa da população dos nossos dias. Creio que a maioria das pessoas tem uma vida agitada e sem nenhum objetivo, sem nenhum foco. Conhecer o propósito da sua vida a simplificará. Escreva aí, simplificará.
O final de Filipenses 3,13 continua a dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Se você não conhece seu propósito, terá dificuldade quando tiver que decidir onde será melhor investir seu tempo, dinheiro e energia. Tentar viver sem conhecer o que Deus fez por você é como dirigir em meio a um nevoeiro, o que torna a decisão muito mais difícil. Já percebeu que é impossível fazer todas as coisas que as pessoas querem que você faça? Todos já têm um plano para a sua vida. A verdade é que você absolutamente não consegue fazer tudo. Ele já deu tempo suficiente para realizar os propósitos para os quais Ele o criou. Consequentemente, quando a viver uma vida com propósito, você terá uma agenda sadia e seu estresse vai diminuir. Não lhe parece bom? Caso concorde com isso, não perca nenhuma aula desta série. Isaías capítulo 26, verso 3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. A mim isto soa muito bem. Conhecer o propósito da sua vida aumenta a sua motivação. Escreva: motivação. Em Filipenses capítulo 3, verso 14, Paulo diz: prossiga para o alvo. Ele conhece o propósito da vida e aponta diretamente a isso. Um objetivo claro é a motivação. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Você não imagina as coisas tremendas que Deus quer realizar na sua vida. Conhecer o propósito da sua vida lhe preparará para a eternidade. Ouça as palavras de Paulo: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se não pegou mais nada desta aula, quero que entenda o seguinte: a vida terrena é um preparo para a eternidade. A vida, como a conhecemos, não é tudo, gente. A vida não é um ciclo fechado. Você tem um destino na eternidade. Foi feita para ser eterno. Um dia seu coração vai parar de bater. Este será o fim do seu tempo aqui na terra, mas não será o fim para você. Você viverá eternamente. O que você faz na terra hoje determinará onde você passará a eternidade. Digamos que eu tenha uma fita que se estenda de São Paulo até Manaus. Se esta fita representasse quão longe está a eternidade, a primeira fração de 2,5 centímetros apenas representaria os 70 a 90 anos que você vai passar aqui na Terra. Você gastará muito mais tempo naquele lado da eternidade do que neste lado terreno. Entenda bem, o que deveríamos fazer agora? Pastor, o que eu faço? Estamos prontos para viver uma vida que nos prepara para a próxima vida? A vida que temos hoje é um ensaio para o show verdadeiro. É o aquecimento, a prova, a última volta do treino antes da verdadeira corrida começar. Em Eclesiastes 3,11, a Bíblia diz: pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E o Salmo 33,11 diz: os propósitos de seu coração, quer dizer, do coração do Senhor, permanecem por todas as gerações. Gente, dizer que Deus tem planos em longo prazo para a sua vida é apenas uma meia verdade. Você tem um relacionamento com Deus? Um dia Deus fará uma auditoria na sua vida. Você ficará diante dele e ele lhe perguntará: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? E o que você fez com sua própria vida? Durante as próximas 5 semanas, o ajudarei a se preparar para a segunda pergunta. Entretanto, antes de terminarmos esta aula, eu gostaria de ter certeza que você sabe responder a primeira pergunta. Você tem um relacionamento com Cristo? Deus vai te perguntar: o que você fez com meu filho Jesus? Se não tem certeza disso, gostaria de ter o privilégio de conduzi-lo a uma oração, estabelecendo esta questão. Gostaria de te convidar a abaixar a sua cabeça e orarmos juntos. Você pode me acompanhar em oração de forma silenciosa. Apenas inclina a tua cabeça e ore comigo. Querido Deus, quero conhecer seu propósito para a minha vida. Não quero gastar o resto da minha vida nas coisas erradas. Hoje, eu quero dar o primeiro passo quanto ao preparo para a eternidade, conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Eu não entendo isso direito, não entendo isso completamente, mas já sei
o quanto quero abrir minha vida para o Senhor. Peço que me ajude, que entre em minha vida e seja real para mim. Use esta série de estudos para me ajudar a descobrir a razão da minha vida. Jesus, muito obrigado. E amém. Se esta foi a primeira vez que você orou desta maneira, eu gostaria de cumprimentá-lo, parabenizá-lo. Você acabou de tornar-se parte da família de Deus. Isso através da sua fé e essa confissão. A primeira coisa que deveria fazer é compartilhar sua decisão com outra pessoa. Se você sente a vontade em fazê-lo, gostaria que a compartilhasse com a pessoa que está aí do seu ladinho aí. Isso. Compartilhe com esta pessoa que está aí ao teu lado neste momento. E eu quero dizer, Deus te abençoe. Fiquem à vontade compartilhando desse tempo de Deus na vida de vocês. Até a nossa próxima aula.